No Nintendo Switch temos muitos JRPGs, muito Metroidvanias e, segundo alguns, após a Direct de setembro, a Nintendo é quase um agronegócio digital de tantos jogos de fazendinha que temos. Mas jogos de tiro em terceira pessoa não são muitos. Temos o popular Splatoon 2 e 3 como carro-chefe da Nintendo no Switch, que vendem bastante, mas outros acabam não recebendo a devida atenção pelos jogadores, como é o caso de Plants vs Zombies Battle for Neighborville, onde você tem o terceiro jogo da série inspirado em Call of Duty, com plantas com classes e poderes, enfrentando zumbis também divididos em especialidades para destruir o jardim do Dave doidão. Mas, depois de um ano do jogo lançado, ainda vale a pena comprar esse jogo pro seu Nintendo Switch ou Switch Lite? Tem jogadores online e os servidores estão ativos depois de tanto tempo de lançamento pra cá? E se você tiver outro videogame na sua casa, não vale mais a pena comprar por lá em vez do Switch? Eu vou te responder tudo isso de forma objetiva e direto ao ponto, pois eu comprei esse jogo numa promoção da eShop por menos de R$50 e vou te mostrar se Planta vs Zombie Battle for Neighborville vale ou não pra você hoje. Vem comigo então. Primeiro, deixa eu te falar o essencial sobre o jogo. Aqui temos um game de tiro em terceira pessoa, com 2 times, e em cada um deles tem personagens com classes distintas que ocupam posições de atacantes, defensores e suporte, para enfrentar disputas de mata-mata, dominação de território e outras modalidades similares, que alteram as regras das disputas para deixar mais desafiador e divertido. Um dos grandes pontos fortes do jogo são suas personalizações de personagem, onde existem diversos itens que são comprados com moedas do jogo, que aqui o game abre a mão e dá muitas moedas de ouro ou joia para compra de itens. Então, a cada 1 ou 2 partidas, você terá acesso a novos itens, personalizando e deixando seu personagem mais caracterizado à sua maneira. Que vale abrir esse parêntese aqui, essa versão de Nintendo Switch é a completa, não temos DLC à venda, à parte, e aqui a EA tirou as compras in-game, não precisando você gastar dinheiro real para nada que você achar legal dentro do jogo. Algo ótimo que as outras versões não têm, e peço para você lembrar disso, que vamos bater nessa tecla mais à frente. E como jogo de tiro, o Plants vs Zombies Battle for Neighborville é muito bom no Nintendo Switch, jogando na TV com a dock ou no modo portátil, o que vale para o Switch Lite, pois o jogo opera com servidores próprios, localizados no Brasil inclusive, que permite você ter uma latência mínima, tornando as competições ótimas, já que você não terá lag ou qualquer outra desculpa para dizer que aquele seu tiro errado foi culpa do jogo. Os controles são excelentes, você pode ativar os movimentos do Joy-Con, tem possibilidade de toques na tela para agilizar escolhas, e o jogo tem a opção padrão de contornar visualmente seus inimigos para destacar eles na sua tela. Um porte pensado nas possibilidades do Switch. E temos a Frostbite Engine, que é o motor gráfico da EA que há 1 ano atrás era novidade ver ele por aqui no Switch. Estamos diante de um jogo, tecnicamente falando, muito bom para o nosso portátil. Muitos comentavam da falta de equilíbrio entre as plantas e os zumbis, mas jogando atualmente, o jogo deve ter recebido atualizações para corrigir isso, pois hoje temos um jogo equilibrado e divertido de jogar com ambos os times. E agora, deixa eu te falar dos servidores e do número de jogadores online. Por ser um jogo portado para o Switch, pensado nele e nas suas características portáteis, a EA garantiu o modo offline para o jogo e bots, que esses também estão presentes nos outros consoles que tem o jogo. Mas o modo offline é vital citar aqui, pois vai fazer diferença no que vou te falar. O jogo, mesmo com os servidores ótimos para nós brasileiros no Switch, está com uma base de jogadores pequena, te fazendo às vezes ter que aguardar um outro adversário, pois o time só fez se tiver uma pessoa em cada time, ou seja, você e outra pessoa online na sala da partida, o que pode ser chato ter que aguardar, pois são esperas longas algumas vezes, dependendo do horário que você pegue para jogar. Já nos finais de semana, esse tempo é menor, já que achar pelo menos um adversário é mais rápido, e você deve estar se perguntando como fazer uma partida de 8 contra 8 com somente você e outra pessoa no outro time. A resposta está nos bots controlados pela máquina. Eles formam o restante do time até a chegada de outros jogadores que entram na partida em andamento, substituindo algum dos bots. E te adianto, isso não torna a partida menos divertida. Os bots são bem funcionais e se comportam com uma boa inteligência artificial. Durante as minhas partidas, jogando sozinho, sem avisar meus amigos, cheguei a ter salas com 4 jogadores de cada lado, uma quantidade legal,
pois essa quantidade de jogadores não é somente aqui no Switch, mas nos meus testes no Xbox One X, também tive uma quantidade similar de jogadores por sala, e deixa eu aproveitar para comparar as versões aqui com você. Estou deixando lado a lado as duas versões para você observar as diferenças gráficas, que sim, temos um downgrade visual, mas as imagens do Switch são as gravadas pelo próprio videogame, que fez as imagens da versão portátil, que na tela do Switch ficam ótimas. Já na TV, com o Switch ligado a dock, as diferenças gráficas fazem diferença, mas como essa versão tem contorno e contraste maior, ajuda para esse downgrade visual não afetar sua jogabilidade. E como falei, os servidores entre o Xbox e Switch nos meus testes tiveram quantidade de jogadores similares. Valendo citar que no Xbox, o jogo Plants vs Zombies Battle for Neighborville está disponível no Game Pass, ou seja, por lá, a base de jogadores nem mesmo precisa comprar o jogo para aproveitar, e mesmo assim, isso não torna o jogo continuamente popular por lá. Então, se você tem outro console além do Switch, as outras versões podem valer pelo gráfico melhor e opções de dividir a tela para jogar com um amigo em casa, pois infelizmente a versão de Switch não tem essa opção, e as disputas no portátil da Nintendo são de até 16 jogadores, ou seja, o 8 vs 8 que citei antes. Já nos outros consoles, as partidas vão até 24 jogadores, mas dificilmente você conseguirá 12 pessoas nos dois times, pois como citei, eu só consegui salas com 4 jogadores em cada time. E aliás, o Switch é o único que tem a opção de jogar offline esse jogo, e todos os itens podem ser comprados com moedas ganhas no jogo, nada de compras em game. E eu vou ficando por aqui. Acredito que nas promoções que esse jogo fica custando na faixa dos R$50, ele é uma excelente escolha e está numa versão perfeita para o Switch, pois aqui temos um gráfico ideal para a tela do nosso portátil, usa a tela de toque, usa os Joy-Cons para quem curte movimento, e tudo o que tem no jogo se compra com moedas do jogo, como todos os jogos vendidos deveriam ser. Vou te deixar passando na tela outros 2 vídeos aqui do canal. Valeu pelo tempo que passamos juntos aqui, torço que esse vídeo tenha te ajudado e esses outros que estão na tela te ajudem ainda mais. Abração e até mais!